Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar um ensinamento de Jesus. Olha, o Espírito Santo vai fazer maravilhas hoje, ele vai tocar o seu coração e ele vai principalmente alinhar o seu coração com o coração de Deus. Isso é o mais importante, irmãos. É por isso que a Bíblia é como se fosse um espelho. Quando você olha para ela, você enxerga as áreas exatas que você precisa melhorar, consertar. Assim como um carro está desalinhado, ele começa a pender para um lado, para o outro, e aí você tem que levar numa oficina, não é assim? Para que você alinhe o seu carro novamente. Então nós na caminhada com Deus, nós precisamos diariamente alinhar o nosso coração com o do Pai. E eu falo isso porque hoje em dia, irmãos, nós recebemos tantas mensagens de fora, tantas notícias, tantas informações na internet e nós muitas vezes começamos a acreditar mais no que o jornal diz, mais do que as pessoas dizem, do que a própria palavra de Deus. Infelizmente, cada dia que passa as pessoas dão menos importância à palavra do Senhor. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo nas redes sociais e o rapaz, ele chegava com uma nota de R$10 na praia e ele falava, olha, me fala rapidinho um versículo bíblico, você vai ganhar R$10. Irmão, sem brincadeiras, eu contei. Ele perguntou para umas 15 pessoas, ninguém sabia um versículo sequer. E aí, o último homem, ele citou o versículo e aí o rapaz entregou os R$10, só que depois ele foi conferir e não era o versículo que estava na Bíblia. Na verdade, não existia aquele versículo. Então, irmãos, é muito triste ver que as pessoas estão abandonando os princípios eternos de Deus. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos caminhos. E aí a gente olha a vida das pessoas, irmãos, é mais triste ainda saber que elas estão sofrendo desnecessariamente e se elas não se arrependerem, irão sofrer eternamente. É muito triste porque as pessoas amaram e têm amado mais as trevas do que a luz. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus veio ao mundo, mas as pessoas não quiseram a luz, porque elas queriam o que é mal, o que é pecado. Elas não queriam obedecer à palavra do Senhor. E infelizmente, irmãos, nós temos visto dentro da igreja muitos ensinamentos também, muitas informações que têm afastado as pessoas do verdadeiro evangelho. Irmãos, eu estava assistindo um culto esses dias atrás e o rapaz na pregação, ele trouxe uma mensagem assim muito coach, sabe? Muito motivacional, autoajuda. É claro que uma mensagem dessa pode levantar uma pessoa, pode encorajá-la, mas nós não podemos nos desviar do evangelho. E ele em momento algum falou de Jesus, em momento algum ele falou da importância de fazer renúncias, de obedecer a palavra, custe o que custar, ou seja, foi uma mensagem muito light. E aí no final ele fez o apelo, e lógico, né, teve muita emoção, tem toda uma psicologia humana, né, para influenciar a decisão, as emoções das pessoas. E aí ele fez o apelo, eu posso estar errado, mas eu acho que umas 100 pessoas foram lá na frente e disseram que aceitaram Jesus. Irmãos, eu não estou aqui como juiz, tá bom? Eu não sou aquele que fica como um fariseu julgando, observando a vida dos outros. Eu sei das minhas falhas e eu estou aqui apenas trazendo uma reflexão. O que eu percebi é o seguinte, será que aquelas pessoas que foram lá na frente, que aceitaram Jesus, será que elas têm noção do compromisso que é andar com Cristo? Será que elas têm noção do quanto é difícil fazer a vontade de Deus? Será que elas sabem exatamente o quanto é necessário renunciar às coisas deste mundo para seguir Jesus? Eu posso estar errado, mas eu acho que a maioria ali não tem a mínima noção do que realmente é ser cristão. Irmãos, hoje virou moda dizer que tem Jesus no coração, que gosta da palavra, gosta dos louvores, mas irmãos, a gente vê pouco arrependimento, pouca mudança de vida, não é assim? Nós somos um país onde a maioria é cristão. Olha a situação da sociedade, irmãos. E não adianta colocar a culpa no governo, porque somos nós que colocamos eles lá. Então nós precisamos reavaliar os nossos caminhos. Então eu senti no coração de trazer uma mensagem onde Jesus, ele traz um alerta para as pessoas que queriam seguir ele. Porque Jesus, ele não queria quantidade, ele queria qualidade. Não é assim? Então eu vou ler para você essa passagem. Antes, eu só peço que você se inscreva no meu canal, muito rápido. Clica aqui, ó, não paga nada, inscrever-se, tem um botão aqui. Do lado vai aparecer um sininho.
clica no sininho e seleciona a opção todas, tá bom? Porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples, fácil, todos os dias. Então fique comigo na oração da manhã às 5 horas e também a oração da noite às 6 horas da noite. Tem sido maravilhoso. Quantos milagres, quantos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês então Lucas capítulo 9, o versículo 57. O título aqui da mensagem que está na Bíblia está escrito assim, quão difícil é seguir Jesus. Olha o que está escrito. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro homem Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha isso, irmãos. Que mensagem dura, não é verdade? O primeiro homem disse, Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus falou, meu filho, não fala assim, meu filho. Você não tem noção do que você está falando. Olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, até os animaizinhos têm onde dormir, tem um lugar fixo, tem conforto, mas eu não tenho abrigo. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E é como se Jesus dissesse, meu filho, você não tem noção do tipo de vida que eu vou ter. E ainda mais, eu vou morrer na cruz por você. Então Jesus estava querendo dizer, olha, pense bem, se é isso mesmo que você quer, entendeu? Então eu estou aqui, irmãos, para falar hoje que é difícil para todo mundo, é difícil para mim, é difícil para você. E tem pessoas que pensam assim, mas o pastor tem que andar na linha, o pastor tem que renunciar a tantas coisas. Irmãos, você também, todo cristão é chamado para viver uma vida de renúncias. Preste atenção, não estou falando uma vida de tristeza, uma vida de depressão, uma vida onde você não pode fazer nada prazeroso neste mundo. Não tem nada a ver com isso. É uma vida de obediência. É uma vida onde você renuncia ao pecado. Entendeu? Você só tem que tirar o pecado da sua vida. Tudo que te afasta do Senhor. Porque a Bíblia diz que o homem que anda na carne, ele não pode agradar a Deus. Está lá em Romanos capítulo 8. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí o outro homem, Jesus falou, olha, segue-me, siga-me. E aí o rapaz falou, Jesus, eu vou te seguir sim, tá bom, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E aí Jesus falou, não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos e você vá e proclame o reino de Deus. Irmãos, aqui dá a impressão que Jesus foi muito sem educação, foi muito grosso com aquele rapaz. Só que você tem que entender o contexto. Naquela época o judeu, quando ele percebia que o seu pai já estava idoso, ele às vezes esperava anos e anos e não saía de perto do seu pai, principalmente quando ele estava doente, porque ele ficava esperando o momento da partida e o momento do sepultamento. Então, esse pedido que o rapaz fez a Jesus, Jesus não aceitou esse pedido, porque ele sabia que poderia demorar meses, até mesmo anos, e depois o moço queria seguir Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo há muito tempo, ou mesmo que seja pouco tempo, mas você sente que Deus está te chamando, Jesus está te chamando. Não é por acaso que você tem assistido esses vídeos, amém? Você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, como é que você sabe o que a gente está passando? Porque teve momentos que eu comecei a assistir o vídeo e você falou exatamente o que eu estava passando. Irmãos, não sou eu. Isso é o Espírito Santo, isso é obra de Deus, amém? Eu estou apenas anunciando a palavra do Senhor. E qualquer pessoa que anuncie a Bíblia, que pregue a palavra, ela se torna boca de Deus. Amém? Então quem fala é o próprio Deus através da sua palavra e do seu Espírito Santo. E aí você já está recebendo esse chamado e muitas vezes você fica resistindo por causa de tradições familiares, tradições da religião, né? Você fica com medo de desagradar a sua família. Irmãos, o próprio Jesus disse, se você não desagradar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos e até mesmo aborrecer a sua própria vida, por amor de mim, foi Jesus quem disse, você não será aceito, você não é digno de mim.
Então, irmãos, Jesus trouxe palavras duras, palavras pesadas também, mas tudo isso ele fazia para o nosso bem, amém? Porque ele sabe que o ser humano, ele vai sempre deixar para depois. O ser humano sempre vai querer desfrutar dos prazeres carnais e depois pensar em viver uma vida de santidade. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer, andar com Jesus não é fácil, tem que ter renúncia, mas eu quero dizer uma coisa, vale a pena, amém? Essa é a boa notícia. Eu não posso contar só a notícia ruim, eu tenho que contar a boa também. A boa notícia, o reino de Deus agora estará dentro de você. A segunda boa notícia, você tem a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna já começou, amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Hoje o reino de Deus já está em você, se você entregou realmente a sua vida a Jesus. E aí sabe o que acontece? Quando Deus agora quer falar com você, Ele fala diretamente na palavra, Ele usa o Espírito Santo. Se Ele quiser mandar alguém na sua casa, a pessoa vai aí, toca o interfone e te entrega uma mensagem. Irmãos, agora já não existe mais barreira entre você e Deus, porque Jesus já rompeu essa barreira através do sangue dele que te perdoou e te purificou. Isso é maravilhoso. Então, as notícias boas são infinitamente melhores e maiores do que a notícia ruim. E qual é a notícia ruim? Você tem que renunciar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Simples assim. Você agora que mentia, você vai parar de mentir. Você roubava? Pare de roubar. Você prostituía ou praticava fornicação, o sexo fora do casamento? Você vai parar de fazer isso. Você vai pedir ajuda para Deus. E a boa notícia é que você não estará sozinho. O Espírito Santo vai te capacitar. Amém? Tudo que Deus te pede é para o seu bem e Ele jamais vai te pedir uma coisa que seria impossível de realizar. Ele sabe que você consegue. E muitas pessoas pensam assim, mas agora eu não vou poder beber, não vou poder fumar, não vou poder ficar com ninguém, eu vou morrer. Irmãos, o que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte, você realmente tem que morrer, mas morrer para as coisas do mundo, porque o mundo vai ser condenado e eu não quero ser condenado junto com o mundo. Eu creio que você também não quer, amém? O mundo, irmãos, ele está indo de mal a pior. Infelizmente, eu gostaria de trazer notícias boas de que esse ano que nós estamos vivendo vai ser o melhor ano, não vai ter tragédia, não vai ter morte, não vai ter impunidade dos políticos. Irmãos, infelizmente nós estamos no mundo e a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam priorizar o reino de Deus e precisam estar dispostos a qualquer coisa. Tem pessoas que são chamadas para serem mártires, pessoas que vão morrer literalmente por Jesus. Elas vão para a cruz, elas vão ser castigadas, torturadas. E eu creio, irmãos, que essas pessoas terão um galardão enorme no céu. Mas eu creio também que elas, mesmo na adversidade, mesmo no sofrimento, elas não são pessoas infelizes. Pelo contrário, o gozo, a paz, a alegria do Espírito Santo está sobre elas. O apóstolo Pedro, ele chegou a dizer, irmãos, não se assustem com o fogo das provações que vem para queimar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas saibam que é neste momento de maior aflição que é onde repousa o Espírito Santo sobre vocês. Então, irmãos, é no momento da maior luta. Eu tenho várias experiências assim, de onde não havia saída mais e Deus permitiu o deserto terrível na minha vida, mas foi naquela hora que o Espírito Santo me renovou e me encheu de glória. E hoje eu estou aqui trazendo uma mensagem para vocês que é o cumprimento de profecias que eu recebi lá atrás, palavras proféticas. Então, é nesse momento de maior dor que Deus se revela a você de uma maneira especial. Amém? Assim como o apóstolo Paulo disse, eu orei por 3 vezes pedindo que Deus me tirasse o espinho na carne. Aquilo estava me afligindo, estava me castigando. Mas Deus me respondeu, meu filho, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Não importa se você chegou aqui hoje, você está sofrendo, você está doente, você está enfrentando o diagnóstico médico que você não queria enfrentar, você está enfrentando a dor da separação, a dor da perda de um ente familiar, não importa. É no momento de maior fraqueza, no momento de maior sofrimento, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Que Deus, Ele te consola com as doces consolações do Espírito Santo. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui sofrendo, pessoas que já tomaram a decisão de andar com Jesus.
Mas agora vem a cruz, né, irmãos? E Jesus falou: aquele que não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Então, irmãos, é sério, mas ao mesmo tempo é gratificante. Não tem nada melhor. E eu gostaria só de encerrar lendo um último versículo que está aqui, ó, em Lucas 14, passando algumas páginas da Bíblia. Olha só o que Jesus disse e nós já vamos orar, tá bom? Olha o que Jesus disse: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, irmãos, aqui Jesus está dizendo: olha, qual o homem que vai construir uma torre? Primeiro ele não senta, ele faz os cálculos, ele planeja para ver se ele vai ter dinheiro para completar essa torre. Porque se ele não terminar, as pessoas vão olhar para ele e vão começar a rir e vão dizer: ah lá, ó, olha o homem, começou e não terminou. Irmãos, aqui Jesus estava dizendo: olha, calcule o preço antes. Analise bem se é isso mesmo que você quer da sua vida. Você quer me receber como seu Senhor e Salvador? Então, agora aguente a pancada. Você vai ter que me reconhecer diante dos homens. Porque se você não me reconhecer diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante do Pai. Isso foi o que Jesus disse. Então Jesus, ele não vai passar a mão na nossa cabeça porque ele sabe que é necessário sim a renúncia. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a presença dele será tão constante, tão maravilhosa na sua vida, que você vai deixar para trás todo o passado, toda dor, você vai desfrutar da presença do Senhor. E o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria. E com certeza o seu galardão estará reservado na eternidade. Amém? Então agora eu quero orar por você. Eu quero pedir também que no final você compartilhe, só você clicar no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp e você vai fazer o seguinte: você vai selecionar a fotinha das pessoas que você quer enviar, Deus vai te mostrar quem são, e aí você vai escrever uma simples mensagem: Deus tocou no meu coração para te enviar esta oração hoje. Amém? Isso vai fazer com que a pessoa assista o vídeo e Deus irá te usar na vida delas. Glória a Deus. Então, deixa aqui também o seu comentário se Deus falou com você. Isso vai encorajar outras pessoas e eu quero orar pela sua vida agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, como foi importante esta mensagem hoje. É uma mensagem que alinha o nosso coração com o Teu, uma mensagem que nos santifica, e o próprio Jesus disse que a Tua verdade nos santifica. Pai, eu te peço agora, Senhor, nos ajude a renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti. Muitas vezes, meu Pai, nós teremos que nos afastar de amizades, de pessoas que até têm boas intenções, mas elas estão no mundo, elas não querem compromisso contigo. Pai, nós estamos vivendo uma época de tanta promiscuidade, de tantos pecados escancarados. As pessoas estão amando as trevas, estão odiando a luz. Mas nós, meu Deus, ouvimos a mensagem e nós cremos em Jesus. Nós estamos agora te pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, crendo no perdão, crendo na graça e misericórdia e também na salvação, porque a salvação não é pelas obras, não é pelo nosso mérito, mas é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Senhor, obrigado porque o Senhor tem chamado muitas pessoas através dessas orações. O Senhor tem batido na porta de muitos corações e o Senhor mesmo disse em Apocalipse 3:20 que o Senhor está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o Senhor entrará e ceará com ele. Ó Jesus, eu creio que um dia nós iremos ceiar na eternidade. Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo de glória, um tempo de alegria eterna. Mas desde já eu te peço, Senhor, em favor dos meus amigos, dos meus irmãos, Jesus, traga dessa alegria celestial, traga dessa paz que excede todo o entendimento. Nós precisamos dessa paz para prosseguir, Senhor. Nós precisamos de força, de coragem. Nós estamos dispostos, Pai, custe o que custar, a irmos até o fim. E por isso nós te pedimos, capacita-nos, ajuda-nos a carregar a nossa cruz e que o Teu nome seja glorificado todos os dias. Nós queremos ser usados nas Tuas mãos, Pai,
Quantos agora, meu Deus, estão abrindo o coração e pedindo para que o Senhor os envie, para que o Senhor os use nessa geração. Senhor, quantas pessoas necessitadas neste momento, meu Deus, precisando de um milagre, e nós queremos ser instrumentos do Senhor na vida delas. Oh, meu Deus, eu te peço, Pai, usa nossas vidas, usa nossas mãos, que nós possamos tocar nas pessoas e elas serem curadas. Mas neste momento, meu Pai, apesar da distância, eu estendo as minhas mãos agora e eu te peço, Jesus, cura este homem e esta mulher. Dá esse sinal, Senhor. Mostra para essa pessoa que o Senhor está com ela. Cura ela de toda enfermidade. Senhor Jesus, eu oro neste momento por essa moça que está enferma, que está doente no hospital. Jesus, cura ela da cabeça à planta dos pés. Traga a cura, Jesus, a restauração, que ela seja liberta de toda aflição e que o teu nome, Jesus, seja glorificado no meio desse sofrimento. Ó Senhor, enche o coração dela de fé, de esperança, e que o Senhor venha surpreender os médicos, que o Senhor traga uma reabilitação completa, uma recuperação plena. Jesus, coloca as tuas mãos, por favor, Senhor, toca nesse corpo físico que está doente, recupera a força, o vigor, enche essa pessoa de fé, de esperança. Pai, eu oro também por este homem que está desempregado, não sabe como trazer o sustento para casa. Senhor, coloca uma mente empreendedora, dá sabedoria, meu Deus, para essa pessoa que muitas vezes perde noites de sono sem saber o que fazer no dia seguinte. Oh, meu Deus, abre portas de emprego, portas de trabalho, de serviço, que essa pessoa venha usar estratégias e principalmente, meu Pai, que o Senhor renove o seu coração, a sua fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, nós queremos te agradar, Senhor. É para isso que estamos aqui, para glorificar o teu santo nome. E desde já eu oro e te agradeço, e eu te peço, meu Deus, que essa corrente de fé e de oração não venha cessar, mas que a cada dia a gente esteja mais unido nessa grande família que o Senhor tem formado aqui na terra, chamada Igreja do Senhor Jesus. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus.